A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 210º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 56, 57 e 58 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Mais revelações proféticas acerca da restauração e da redenção. No capítulo 56, destaco os versículos 1º e 2º. Fazei justiça, a minha salvação está prestes a vir. A justiça e santidade são o fruto da salvação, diretamente ligados à influência do reino de Deus. No versículos 3 a 8, estrangeiro, eunuco. No reino do Messias, todos os estrangeiros e eunucos que se voltarem para Deus serão aceitos com os mesmos direitos e privilégios que os demais do concerto. Antes, eles eram excluídos do culto coletivo. Deus ama e aceita cada crente como seus filhos amados, independentemente de sua nacionalidade, posição social ou deficiência física. No versículo 7 destaco: a minha casa será chamada casa de oração. O vínculo existente entre a oração e a casa de Deus revela que o propósito maior da adoração é levar os adoradores a se acercarem de Deus em comunhão, louvor, intercessão e petição. Frequentar a igreja sem comunhão fervorosa e intensa com Deus é falhar no propósito e natureza primordiais da adoração. Jesus citou este versículo quando expulsou os cambistas da casa de Deus. Dos versículos 10 a 12, seus atalaias são cegos. Deus reprovou os dirigentes e sacerdotes corruptos de Israel, porque não conheciam a sua palavra. Eram cobiçosos por ganhos egoístas e não conseguiam afastar-se das bebidas alcoólicas. No capítulo 57, destaco o versículo 1º e 2º, perece o justo. Os crentes fiéis estavam sendo maltratados pelos líderes cruéis e corruptos de Judá e estavam perecendo. Esses mártires, porém, pela sua morte, escaparam dos homens terríveis do julgamento divino que, dentro em breve, viriam sobre os judeus. Dos versículos 3 a 14, destaco: vós, filhos da agoureira. O povo de Judá abandonou o Senhor e passou a adorar os deuses das nações pagãs. Essa adoração incluía imoralidade, prostituição, feitiçaria e sacrifícios humanos. Mas Deus não deixaria ninguém pecar assim, impunemente. Aqueles que transgredissem a sua lei iriam ceifar o que semearam e perderiam muito mais do que pensavam obter com a sua iniquidade. No versículo 15 destaco o contrito e abatido de espírito. Para os humildes e arrependidos, o Senhor Deus tinha uma promessa graciosa. Ele, que habita no alto e santo lugar, habitaria pessoalmente como o contrito e abatido de espírito. Contrito refere-se a todo aquele que sente-se oprimido pelo pecado e que busca a libertação dessa escravidão. Abatido de espírito refere-se ao quebrantado de coração por causa dos reverses e tribulações da vida. Deus assiste a tais pessoas para vivificar-lhes o espírito, dar-lhes novo vigor e ministrar-lhe o consolo da sua presença. No versículo 21 destaco: os ímpios não têm paz. Deus estruturou de tal modo a consciência humana que nunca haverá verdadeira paz, nem interna nem externa. Para quem vive no pecado enquanto alguém vive na impiedade, sua consciência será como um mar
tempestuoso, agitado e cheio de lama e lodo. Deus não lhe dá paz, mas, por outro lado, deseja que se arrependa e seja salvo. E chegamos ao final. No capítulo 51, destaca o versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. O profeta clama contra os pecados do povo. Com um forte som de trombeta, as transgressões e a hipocrisia do povo de Deus precisam ser expostas. Se os mensageiros de Deus deixassem de falar contra os pecados do seu povo, não serão fiéis à sua vocação divina. No versículo 2 destaco: me preocupam cada dia. Judá buscava a Deus cada dia, como se o povo desejasse conhecer os seus caminhos. Mas, ao mesmo tempo, esses judeus viviam no pecado. Indiferentemente aos santos mandamentos de Deus, hoje há congregações que adoram o Senhor apenas exteriormente, apresentam alegria em louvá-lo e dão a impressão de que andam nos seus caminhos ao mundanismo e desprezam o estudo diligente da palavra escrita. Este tipo de adoração é uma ofensa a Deus e uma abominação para Ele. No versículo 3 destaco: no dia em que jejuais. O povo estava a se queixar de que Deus não queria ajudá-lo. Deus, porém, sabia que a adoração e jejum deles era hipocrisia. Ele lhe declara que um ato religioso só tem valor para ele quando procede dos que buscam humildemente obedecer aos seus mandamentos e que, com compaixão, estendem a mão aos necessitados. No versículo 6 destaca o jejum que escolhi. O jejum que Deus aprova é acompanhado de amor por Ele e por sincero cuidado pelos oprimidos. O crente deve compreender que a entrega de ofertas e dízimos à igreja não o exime da responsabilidade de dar aos pobres. Devemos ajudar os famintos com comida e fornecer roupas aos que estão necessitados. Dos versículos 8 a 12, então romperá a tua luz com a alva. Onde há amor verdadeiro a Deus e um sincero interesse pelo bem-estar do próximo, há também aí um canal para a bênção abundante de Deus em nossa vida. As recompensas desse amor a Deus são declaradas aqui. Primeiro, a luz de Deus e a plena alegria da salvação e da cura. Segundo, a proteção e a presença de Deus manifestas em nossa vida. Terceiro, o socorro divino na aflição, mediante a resposta das orações. Quarto, a remoção das trevas e da opressão. Quinto, a orientação, fortaleza e frutescência da parte de Deus. E sexto, a verdadeira restauração com o retorno dos padrões e caminhos de Deus. E por último, versículo 13, o sábado. Deus ordenou desde a época da criação que um dia em 7 seja reservado como santo a Ele. Isto é, um dia para o povo de Deus cessar suas próprias atividades cotidianas e dedicar-se ao repouso físico e à renovação espiritual. A observação dessa ordem divina aumentará nossa alegria no Senhor e nos capacitará de galgar novas alturas espirituais. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.